Naquele último cartaz tem uma frase que eu não sei se dá para ler embaixo. Para o que você vive? Para o que você vive? A minha reflexão nesta noite traz justamente esta ideia. Para que serve a sua vida? A resposta é o tema de Missões Nacionais nesse ano: vivo para a glória de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Quero destacar algumas coisas interessantes de Paulo aqui, escrevendo a esses irmãos da cidade de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Quero ler esse texto, que a partir daqui nós vamos trazer a reflexão ao seu coração. Assentados com toda reverência, nós vamos acompanhar a leitura. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e 3. Diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite de compartilhar esse culto maravilhoso junto com a igreja que se identifica povo do Senhor na cidade de Cubatão. Pai eterno, que a leitura da Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que a nossa disposição seja simplesmente viver para a Tua glória. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de cometer uma falha, eu quero apresentar aqui, na segunda fileira está minha esposa. Eu gostaria que ela ficasse de pé. Daisy já me suporta há 26 anos. Nós temos 2 filhos, um filho de 23 e uma menina de 21 anos, agora todos já maiores de idade, e já estamos completando 23 anos de ministério pastoral. Um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nesse texto, Paulo está escrevendo a carta aos irmãos da cidade de Tessalônica. Se você for lá em Atos capítulo 17, você vai verificar quando é que Paulo conheceu os irmãos da cidade de Tessalônica. Paulo chegou naquela cidade, pregou o evangelho. Eu creio que ele não passou mais do que 5 a 6 meses naquela cidade, e ele pregou com toda a ousadia, e diz o texto que muitas pessoas, alguns gregos, mas alguns judeus também deram ouvidos à mensagem de salvação e foram transformados pela ação do Espírito Santo de Deus, o que causou nos judeus uma grande revolta, e as pessoas então pediram para que Paulo saísse correndo da cidade de Tessalônica. As pessoas não gostavam da transformação que Jesus Cristo estava fazendo através da vida de Paulo. Paulo saiu de lá, foi até uma cidade chamada Bereia, e quando chegou em Bereia, também pregando o evangelho, as informações da revolução que Paulo estava causando lá na cidade de Bereia, fez com que algumas pessoas saíssem de Tessalônica e fossem perseguir Paulo até na outra cidade. Imagine a influência de Paulo nessas 2 cidades, Tessalônica e Bereia. Para que você vive? Eu vivo para a glória do Senhor. Paulo, em 5 a 6 meses, plantou uma igreja na cidade de Tessalônica, em meio de muitas turbulências, de muitas perseguições. E Paulo continuou a sua viagem missionária, deixou ali plantada aquela igreja. Passado algum tempo, Paulo encaminha Timóteo para que visitasse lá em Tessalônica a igreja, para ver como que estavam aqueles irmãos. Era uma preocupação constante de Paulo saber como que estavam os seus filhos na fé. Paulo então orienta: Timóteo, passa por lá, veja como que está, leva lá uma palavra de ânimo, fale para aquele pessoal permanecer firme na fé.
Timóteo passa ali na cidade de Tessalônica e retorna para Paulo trazendo as informações. Eu fico imaginando a euforia de Paulo querendo saber, escuta, o que acontece lá com aqueles irmãos? Como que eles estão? E Timóteo então traz informações maravilhosas. Que coisas boas. Todos nós gostamos de notícias boas e o Evangelho é notícia boa. Como é bom saber que uma família que há muito tempo que você não encontra, você compartilhar experiências e saber que as pessoas estão bem, que a família está próspera, que os filhos cresceram, que já estão na faculdade ou que já casaram e tantas coisas assim, isso alegra o nosso coração. Paulo recebe as informações de Timóteo que aquela igreja estava indo muito bem, e então ele começa a escrever essa carta. Paulo começa a agradecer a Deus pela vida dos crentes lá em Tessalônica, porque viviam para a glória de Deus. Primeira coisa que nos chama a atenção, Paulo diz assim no verso 2: damos sempre graças a Deus por vós todas as vezes, mencionando vocês nas nossas orações. Eu imagino que Paulo todos os dias parava e orava por cada uma das igrejas da qual ele teve a oportunidade de plantar, de pregar o Evangelho, e ele dizia: Senhor, abençoe a igreja de Tessalônica, Senhor, continue fortalecendo a igreja de Tessalônica, que a igreja de Tessalônica seja exemplo, que a igreja de Tessalônica viva para a glória de Deus, que a igreja de Tessalônica seja modelo para aqueles cristãos. Paulo agora escreve essa carta dizendo: eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Já imaginou a igreja de Cubatão receber esta carta? Imagine a igreja de Cubatão aqui receber uma carta dizendo: muito obrigado pela vida de vocês, pela instrumentalidade de vocês, porque vocês têm sido bênçãos. Paulo chama a atenção de 3 coisas que em várias cartas ele menciona, mas aqui em especial da igreja de Tessalônica ele destaca a fé. Louva a Deus pela fé que vocês têm. O que nos chama a atenção desta fé, que não era uma fé contemplativa, não era uma fé que se maravilhava das coisas de Deus, mas diz uma palavrinha aqui: operosidade da vossa fé. Eu pulei de alegria enquanto eu estava vendo aí a campanha do telhado. Parabéns pela criatividade, é assim mesmo, tá? E enquanto eu via aqui, cada um assim, eu olhei assim: gente, eu vou chegar lá, vou pedir também. Na igreja a gente só pede, né? Poxa, mas todo mundo que vai na frente, tem gente que deixa de vir na igreja, porque na igreja só se pede. Mas a gente não está pedindo para a gente não, a gente está pedindo para a obra do Senhor. Aliás, quanto é que vale a nossa salvação? Nós não precisamos pagar a nossa salvação, mas nós precisamos ser eternamente gratos pela nossa salvação. E o exercício da fé demonstra o nosso amor para com o Senhor. Fé operosa não é uma fé que apenas fica esperando naquilo que Deus vai fazer, mas é alguém que vai trabalhar. Então vamos fazer a feijoada, vamos fazer essa outra festa, vamos lá. Eu já vi esse negócio, você doa depois compra. Eu já vivi esse negócio. É isso mesmo, mas que coisa maluca, gente. Você doa, depois você compra aquilo que você doou. Sim, porque eu tenho alegria em servir ao Senhor. Fé operosa é aquela que não olha apenas as pessoas passando necessidade, mas vai lá e estende a mão. O Ministério Cristolândia tem esse perfil. Não adianta olhar as pessoas na rua e dizer: coitados dele, alguém precisa cuidar deles. Não, você precisa estender a mão. Eu estive hoje de manhã numa igreja que vai fazer trans, na igreja local, e alguém questionou: pastor, nós precisamos estar preparados para receber as pessoas que precisam de alguma necessidade. Eu falei: ótimo, excelente mesmo, porque a gente quer que as pessoas que venham à igreja sejam tudo boazinhas, perfeitinhas, com família inteira, né? Que jóia, bom seria isso. Basta você sair aí nas ruas da cidade de Cubatão e você vai encontrar famílias destruídas, pessoas com filhos com drogas, às vezes pais ou mãe presos, e assim sucessivamente. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós precisamos entender e estar preparados a suprir a necessidade que eles têm além da fé. Esse foi o Ministério Cristolândia. Começamos a trabalhar com os homens, o primeiro fruto da Cristolândia foi mulher. E aí? E agora? Como que a gente faz?
Não somente isso, de repente começamos a evangelizar as mulheres na rua e chega a mulher grávida. Como que nós vamos colocar uma mulher grávida num centro de formação? Como que nós vamos colocar com outras mulheres que estão tentando sair das drogas, vamos colocar uma mulher grávida? Ou é pegar ou é largar. Então tá bom, põe essa mulher para dentro. Mas e aí, a gente não pode fazer isso? Sim, não podemos. Assim que nasceu o nenê, nós encaminhamos ela para uma outra casa. Hoje nós temos no Rio de Janeiro uma casa chamada Sonho de Mãe. E nessa casa é específica para ter as mães em tratamento contra as drogas, mas que não podem largar os seus filhos. Adequamos. Nós precisamos resolver a questão. Às vezes nós não pregamos o evangelho porque temos preocupação de que não sabemos aonde colocar as pessoas que vamos alcançar. Fé operosa é aquela que não vive apenas de contemplação, mas que age. Depois ela vai dizer da abnegação do vosso amor. Uma igreja que é elogiada pelo apóstolo Paulo, que vive para a glória de Deus, é uma igreja que o seu amor é abnegado. Não se preocupa com quantos quilômetros você tem que andar. Se há necessidade, eis-me aqui. Não, eu preciso suprir, eu preciso me dar. Eu tenho certeza que quem preparou a feijoada aqui deve ter gastado o dia ontem todinho para que a feijoada ficasse pronta hoje. Um dos ministérios mais difíceis na igreja chama-se coral, e eu vi aí que tem ensaio do coral. Eu sou apaixonado por coral, mas como é difícil, né? Ensaio do coral, como leva tempo. Ensaia aqui, ensaia ali, aquele irmão desafinado não pega a nota, e você fica bufando, e ali e tal, aí de repente o coral canta. Puxa, até que enfim o coral cantou, mas quanto tempo que a gente tem de ensaio? Nós temos a tendência do imediato, de chegar aqui e pregar, de chegar aqui e fazer, de cantar o louvor muito bem, mas teve que ensaiar. Irmãos, a obra do Senhor não é para ser feita no estalo, é para ser feita com dedicação, com amor. É isso que impacta as outras pessoas. Por último, ele vai dizer que a esperança do povo lá de Tessalônica era uma esperança firme na volta do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas interessantes dentro dessa carta, lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo manda aquele povo trabalhar, porque aquele povo vivia tanto a expectativa da volta de Cristo que parou de trabalhar na expectativa. Agora nós vamos esperar o Senhor Jesus Cristo voltar. Olha só que coisa interessante. Qual é a sua expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo? Quando eu era adolescente e a modernidade tinha chegado, o computador apareceu e outras coisas mais, tudo que falava na igreja era da volta de Cristo. Talvez você viveu essa época, talvez lá em 1970, alguma coisa assim. Aí o que acontecia? Era cantata da volta de Cristo, peça da volta de Cristo, tudo era da volta de Cristo. E aquilo dava um medo danado, vai ser amanhã. Senhor, aqui está a minha vida. Nós já estamos vivendo a pós-modernidade, com tantas coisas absurdas acontecendo, e parece que nós perdemos esse anseio pela volta do Senhor Jesus. Se o Senhor não voltou até agora, não vai voltar mais, não sei se vai ser nessa geração. Irmãos, qual é a nossa esperança? Para que nós vivemos? Nós vivemos para glorificar ao Senhor eternamente, mas enquanto estamos aqui, precisamos fazê-lo para a glória do Senhor. Primeira coisa que nos chama a atenção, que Paulo mexe com a igreja de Tessalônica, é que ele agradece a Deus, porque aqueles irmãos lá de Tessalônica tinham fé operosa, tinham amor abnegado e a esperança firme no Senhor. Segunda coisa que me chama a atenção, no capítulo 2, verso 13, vá lá comigo se você está com a Bíblia aberta. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Paulo escreve: outra razão que eu tenho para agradecer a Deus por vocês, é que, tendo vocês recebido a palavra que de nós ouvistes e que é de Deus, acolheste não com palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós.
os que credes. Gosto muito dessa expressão. Paulo está louvando a Deus pela igreja de Tessalônica, que a igreja de Tessalônica não apenas eram alunos da escola bíblica dominical em conhecimento bíblico, mas em prática cristã. Segunda razão para nós vivermos para a glória de Deus é praticar aquilo que temos nas nossas mãos, no nosso coração, que é a palavra de Deus. Nunca a palavra de Deus foi tão rejeitada. Nós temos a Bíblia em várias versões. Você vai ter a TIM, você vai ter a da mulher, você vai ter não sei quantas Bíblias você tem em casa. Mas a prática da palavra de Deus tem sido cada vez mais distanciada. Paulo louva a Deus pela igreja de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica estava vivendo aquilo que estava estudando. Algumas coisas na Bíblia são muito difíceis. Amar o inimigo, poxa Jesus, eu queria só amar o meu amigo, mas amar o inimigo é muito difícil. Mas é bíblico? Ah, pastor, isso é para aquele tempo. Será? Não, é para esse tempo. A igreja evidencia que vive para a glória de Deus quando praticamos aquilo que temos estudado. Se existe algo na vida cristã que chama o meu coração, é a prática do perdão. Como eu fico feliz, o irmão chega próximo de mim e diz: pastor, me ajuda, que eu quero pedir perdão ao outro irmão. E normalmente a pessoa que fez alguma coisa e vai pedir perdão, ele fica trêmulo, ora, pede ajuda de Deus. Eu digo: pode ir tranquilo, meu irmão, que quando você chegar lá para a pessoa que você ofendeu e for pedir perdão, o Senhor já quebrou todo o coração dela e ela está pronta a te perdoar. Mas o difícil é ir. A gente precisa cumprir. Irmãos, a palavra de Deus, aquele livro que a gente chama de regra de fé e prática, tem que ser realidade nas nossas vidas. Para que você vive? Para cumprir os ensinamentos da palavra de Deus. Vivo para a glória de Deus. Olha só que coisa interessante, voltando ao capítulo 1, versos 6 e verso 7, Paulo, elogiando aqueles irmãos lá de Tessalônica, diz o seguinte: com efeito, vocês tornaram imitadores nossos e também do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Queridos, uma das coisas que nós vivemos, uma realidade de igrejas, é que nós buscamos um modelo de igreja que é agradável aos nossos olhos. Vira e mexe, nós temos questionado a nossa igreja, até mesmo como igreja batista, com outras igrejas que aparecem por aí, e a gente diz: nossa, aquela igreja lá é boa, né? Nossa, aquela igreja tem um louvor. Nossa, você viu o templo daquela igreja? E nós temos a tendência de olhar as coisas externas e colocar no nosso coração que é uma boa igreja. Irmãos, a boa igreja não se manifesta pelas coisas externas. A boa igreja se manifesta pelo testemunho daquelas pessoas que compõem a igreja. Será que as pessoas que vêm até a igreja de Cubatão são exemplo para os moradores dessa cidade? O seu dia a dia reflete a glória do Senhor. O seu dia a dia faz com que as pessoas queiram ser cristãos. Você já teve a experiência, sem nenhuma camiseta com dizeres evangélicos, nem andar com Bíblia lá no seu serviço, ou lá na sua escola, onde quer que você esteja, e alguém chegar para você e dizer: você é crente, não é? Você já teve essa bênção de ser identificado como cristão sem ter o biotipo cristão? Eu não preciso ser identificado como cristão quando eu estou vindo domingo para a igreja, porque eu estou vindo com Bíblia. Aliás, antigamente a gente vinha com Bíblia, hoje a gente vem no celular, né? Não precisa nem carregar a Bíblia hoje para vir na igreja. Antigamente as pessoas, quando vinham, eram identificadas como cristãos, era aquele terno, gravata, chapéu, guarda-chuva. Ah, esse é crente. Irmãos, não é assim que nós devemos nos identificar como cristãos. Já vencemos essa fase. Alguns vêm até com piercing, com tatuagem. Eu não quero discutir essa questão.
O que é importante é o coração e o testemunho que a gente tem vivido. Nós vivemos um tempo que falta modelos. Via de regra, as pessoas que nós muitas vezes queremos copiar têm nos frustrados. Me assusta em pensar como brasileiro, que o brasileiro mais conhecido no exterior chama-se Neymar, que é aqui pertinho dos irmãos. Brasileiro em evidência no mundo hoje chama-se Neymar. Será que ele é modelo para as nossas vidas? Quais são os modelos que você tem no seu coração? Louvei a Deus por ouvir uma oração aí de um irmão dizendo: muito obrigado pela vida do meu pai, porque ele foi modelo na minha vida. Amém. Paulo está louvando ao Senhor porque aquela igreja de Tessalônica tinham cristãos que eram exemplo, eram modelos. E os crentes da Caia e da Macedônia olhavam para os crentes lá da cidade de Tessalônica e viam a glória do Senhor. Os crentes que se reúnem aqui em Cubatão têm refletido a glória do Senhor. Eu quero pedir permissão para os irmãos de passar um vídeo. Ele é um pouco extenso, mas eu gostaria que você atentasse para isso. Eu gosto muito desse vídeo porque ele fala muito ao meu coração. Qual é a razão de ser da igreja? Nós, a igreja, somos um barco de prazeres ou um bote salva-vidas? Preste atenção em todas as palavras desse vídeo, que Deus vai tocar no seu coração em algumas dessas palavras na sua vida. Depois do vídeo já estamos terminando. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE de 7 minutos, câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando.
é o oficial Burlow, no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos. Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas senhor, o propósito desse navio sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende. Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você sim, quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. E você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? 3, 2, 1, vai já! Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê
imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Viver para a glória de Deus faz respeito à igreja cumprir com o propósito da qual ela foi instituída. O nome desse navio era Corpus Christi. As pessoas que estavam dentro da igreja estavam muito bem, estavam protegidas. Mas lá fora haviam pessoas que estavam morrendo. Enquanto as pessoas estavam dentro da igreja, com toda a pompa, com toda a segurança, lá fora tinha gente que estava morrendo. O desafio que eu quero compartilhar com essa igreja é o desafio de viver para a glória do Senhor. Que outras pessoas olhem para a igreja de Cubatão e digam: nós temos louvado ao Senhor constantemente pela vida da Igreja Batista em Cubatão. Porque essa igreja não está dentro das 4 paredes, satisfeita com aquilo que tem, mas essa igreja tem ido aos campos e buscar aqueles que estão perdidos. Esta é a hora da decisão. Nós temos vivido no nosso país esse grande desafio de ver um país mergulhado na falta da ética. Tantas coisas que se pregam ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Tem chegado a hora de nós, como os cristãos, realmente vivenciarmos os princípios da palavra de Deus e enfrentarmos a realidade que está aí fora. Marinheiro Macmillan decidiu dedicar a sua vida. O que você tem feito com a sua vida? Você tem vivido para a glória do Senhor? A sua disposição tem sido em ir, orar e contribuir? Fazer missões é a ação dessas 3 verbos. Eu quero apresentar o desafio de vocês da Trans. Eu quero apresentar o desafio para vocês da Missão Cristolândia, aqui próximo de vocês, aqui em Santos, que pode ter uma extensão próximo de vocês aqui em Cubatão. Nós precisamos começar a fazer. Nós precisamos de pessoas voluntárias. Nós precisamos de pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor. Já foi o tempo que nós tínhamos as nossas igrejas lotadas de pessoas para assistirem o culto. Nós precisamos hoje de pessoas que lotem as nossas igrejas, mas para louvar ao Senhor por tudo aquilo que já trabalharam durante a semana, pelas vidas que já influenciaram. Abaixe sua cabeça nessa hora, eu quero que você converse com o Senhor. Pergunta com o Senhor. Avalie a sua vida, se você tem vivido para a glória do Senhor. Se tudo aquilo que você tem contribuído, tudo aquilo que você tem orado, tudo aquilo que você tem feito, tem sido suficiente para demonstrar o seu amor ao Senhor Jesus? Converse com Deus nesse instante
Eu quero desafiar a você a arregaçar as suas mangas e viver para a glória do Senhor. Não existe alegria maior do cristão do que ver outra pessoa nascendo na fé por meio da sua vida. Que você seja canal de bênção, que você compartilhe da graça e do amor de Cristo para outras pessoas, que você não tenha medo com aquilo que tem que tratar as outras pessoas. Dedique a sua vida para servir para a glória do Senhor. É isso que importa. Eu quero orar com essa igreja. Eu quero orar com a igreja batista em Cubatão, mas a igreja que está disposta de viver para a glória de Deus. Eu quero desafiar a você, se você quer viver para a glória de Deus, se você quer contribuir mais, se você quer orar mais, se você quer ir mais, pregando o Evangelho, sendo bênção na vida das pessoas, eu gostaria que você ficasse de pé nesta hora. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, só quero que você fique de pé, se você quer assumir o compromisso de viver para a glória de Deus. Amém? Tem gente ficando de pé. Há mais gente? Se você está disposto a viver para a glória de Deus, não precisa ir lá do outro lado do continente, mas aqui na cidade de Cubatão, que você tenha o privilégio daqui a um ano de ver várias pessoas que pelo seu instrumento, pela sua instrumentalidade vieram nesse lugar, que essas cadeiras vazias sejam tomadas pela sua ação, que você vá buscar essas pessoas aqui na cidade de Cubatão. Algumas pessoas têm ficado de pé, assumido o compromisso de viver para a glória de Deus. Há mais alguém? É a sua oportunidade de ficar de pé, assumindo o compromisso nesse sentido. Eu quero orar por você. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite, de trazer, Senhor, o teu recado, quando o apóstolo Paulo louva, exalta ao Senhor, agradece, Senhor, pela fidelidade, pelo exemplo de uma igreja. Pai eterno, da mesma maneira, nosso coração se alegra, Senhor, e nós temos exaltado ao Senhor pela fidelidade desta igreja. Ainda, Senhor, que passando por muitas lutas, há um grupo que permanece nessa igreja, lutando para que o teu nome seja engrandecido em toda essa cidade. Agora, Senhor, nós temos visto todo esse exército de pé, e cada um desses irmãos tem dito: eu quero viver para a tua glória, eu vivo para louvar ao Senhor, eu vivo para testemunhar do Senhor, que as pessoas que eu tiver contato sejam contagiadas com a minha fé, com a minha certeza, com a minha esperança. Pai eterno, nós cremos que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer neste lugar, que essa igreja, Senhor, abrace o Ministério Cristolândia aqui próximo da Baixada, que essa igreja, Senhor, seja uma parceira nossa, seja financeiramente, seja em ação, Senhor, que muitos desses irmãos possam trabalhar como voluntários no Ministério Cristolândia, e que essa igreja veja, Senhor, contemple com os seus próprios olhos, Senhor, os frutos de pessoas que foram resgatadas para a glória do Senhor, porque nós cremos que só Jesus transforma essas vidas. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Continue, Senhor, a abençoar essa igreja, que tem alegrado tremendamente o meu coração também. Que essa igreja agrade o seu coração pela sua fidelidade e ação. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar.